o Salmo de número 106. Mudei, porque Deus é quem dirige, né? A preparação é do homem, mas a decisão é do Senhor. Isso vai nos ajudar bastante nessa caminhada aí final e todos os dias de 2023. Diz, bem-aventurados os que observam o direito. O que pratica a justiça quando? Em todos os tempos. Bem, justiça no sentido humano, cada um ter o que é direito seu. Eu tenho o que é direito meu, o próximo tem o que é direito do próximo, o que é direito dele. Mas no sentido aqui da Bíblia, é você praticar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. É você viver a liberdade que há em Cristo. É você ter todos os dias a comunhão com a palavra de Deus, não de vez em quando. Porque quando passamos por perigos, passamos por momentos difíceis na vida, aí nós procuramos praticar a justiça. Nós procuramos praticar a palavra de Deus. Não deve ser assim. Nós devemos praticar a palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Olha o que Davi fala, por exemplo, a respeito do louvor. Salmo 34. O que o Davi fala a respeito do louvor? Versículo 1. Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. Mas como, pastor Jaime, que eu posso louvar a Deus se eu descobrir se foi diagnosticado um câncer no meu corpo? Aí que você tem que louvar. Louvar é muito mais do que dizer glória a Deus, aleluia. Louvar é exaltar as qualidades de alguém, exaltar o Senhor em todo o tempo, principalmente quando surge uma adversidade, quando surge uma doença, como eu falei, um câncer, uma doença assustadora, uma doença que tira a paz, você vai diante de Deus, Deus, surgiu esse câncer, mas o Senhor é maior. Opa, o que você está fazendo? Louvando a Deus. Deus, surgiu esse caminho, o Senhor é Deus para mudar essa história, o Senhor é Deus para reverter esse quadro, o Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Isso é louvar o Senhor, é o verdadeiro louvor. Então, louvarei o Senhor em todo tempo. A vitória chegou. Oh Deus, bendito é o teu nome, louvado seja o teu nome que me deu a vitória, que me fez triunfar em Cristo, como sempre o Senhor me faz triunfar. Mas também quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por dificuldades, aí temos que oferecer esse louvor ao Senhor. Uma coisa que eu coloquei, a santidade, sem ela ninguém verá o Senhor. Então, quando é que eu pratico a santidade? Depois de Salmos vem Provérbios, depois vem Eclesiastes, depois vem Cantar. Então, é Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Diz, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Todo o tempo, irmão. Quer dizer, em todo o tempo estejam com as roupas limpas. Não esteja marcado pelo pecado. Em todo o tempo se mantenha na santidade. Em todo o tempo, sentiu que errou, não pense duas vezes. O missionário R.S. Soares diz, quando é que você deve pedir perdão pelos pecados? O bom é que não peque, mas se pecou, é automático. Jesus, eu não achei como homem de Deus, como mulher de Deus, ela diz, o Senhor tem misericórdia, não deixe as suas vestes, entenda, serem manchadas pelo pecado. Elas devem ser alvas em todo o tempo, em todo o tempo. E ele fala no final assim, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não deixe faltar a unção, porque o pecado separa você de Deus. O pecado faz você perder a unção, faz você ficar separado de Deus. Separado de Deus, você está fora da unção. Então, cuidado, em todos os momentos, sejam alvas suas vestes. Eu dei esses dias agora, Oséias capítulo 13, foi até um versículo que eu peguei como missionário. Oséias 13, versículo 12. Não cometa esse erro, não faça isso. Repito, não peque, mas se pecou, ele é fiel e justo para te perdoar, se você confessar. Quando eu devo começar a seguir? Jesus, né? Eu não agi como homem de Deus, como mulher de Deus. Vai lá, capítulo 13, versículo 12. A iniquidade de Efraim está atada. Por quê? Ele vai dizer, o seu pecado está armazenado. O que é isso? Ele guardou o pecado. Não guarde o pecado. O pecado tem que se resolver logo. Não, de maneira alguma, durma com pecado. Seja qual for o tipo de pecado. Você não deve dormir com ele.
Você não deve conviver com ele, as suas vestes devem ser alvas, você deve manter as roupas espirituais sempre limpas, quer dizer, errou, não devia de errar, Deus, eu não agi, o Senhor tem misericórdia de mim, paz. Ele está dizendo para nós aqui. Lá nós temos uma mensagem em que o Senhor Deus usou o apóstolo Paulo para falar sobre isso. E às vezes nós não prestamos atenção nesse detalhe. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Ué, como assim? Você às vezes fica chateado, você fica até revoltado com uma atitude de alguém, com uma traição, entenda? Com uma, vamos dizer, com uma ofensa, com uma afronta, com uma calúnia. Bem, você fica chateado. Mas diz, não pequeis. Como assim que a pessoa não vai pecar? Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa o sol se pôr, quer dizer, não deixa o dia acabar, não durma, não leve aquilo para a noite, não leve aquilo para a sua cama, não durma com a ira, como não durma com o pecado. Errou, não devia ter errado, mas não durma com ele, Jesus, misericórdia. Antes de deitar a cabeça para dormir, você tem que se examinar. Suas vestes estão alvas, você está na presença de Deus, não é só o pecado, entenda bem, de adultério, entenda bem, o que for o pecado, que é toda desobediência para mas também sentimentos, não durma. Uma pessoa falou, e eu gostei quando pegou, diz, não se envenene com o veneno dos outros. A pessoa te machucou, ela te feriu, te humilhou, fez uma maldade com você. O veneno é dela, você não vai se mandar, você tem que orar por ela, para ela se arrepender e clamar pelo perdão. Entende? Para ela clamar misericórdia. Mas você não fica com aquilo. Quer dizer, irá, mas não pequei, não leva aquilo com você. Oh, Jesus, essa pessoa me ofendeu, Jesus. Essa pessoa falou uma coisa que não é verdadeira. Eu fiquei chateado na hora. O Senhor tem misericórdia de mim? Eu não vou guardar isso no meu coração, não. Que o Senhor tem misericórdia dela também, que ela se arrependa. Por mim já está liberado o perdão. Que ela se arrependa. Porque por mais que você perdoe uma pessoa, mas se ela não se arrepender, ela não vai ter o perdão. Você ora. O negócio é você, não guarde. Sejam alvas as suas vestes em todo o tempo. Então, estamos vendo aqui, nós começamos com o Salmo 106. Para quem chegou depois, deixa eu ler mais uma vez, para não esquecer o Salmo 106, versículo 3, que foi o nosso ponto de partida. Que ele diz, temos que praticar a justiça quando, pessoal? Em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Aqui eu cheguei lá, e ele diz, bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Veja lá, entenda o que está escrito, é a lei de Deus, errou, mas ele perdoa se você conversar, você vai, observa isso, e você pratica a justiça em todos os tempos. Você perdoa, é perdoado, como também vem a doença, vem a enfermidade, não dê lugar ao diabo. Uma vez um pregador, era até pai de um amigo pastor, eu estava passando perto, ele já não sou de idade, hoje ele está com muito mais idade já, eu ainda era mais jovem, ele já era, eu estou com 64, ele deve estar com quase 90, mas está vivo. Eu dei um espirro perto dele, eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Aí ele disse, não, agora não, até esse espirro aí é do diabo, até isso aí é do diabo, entende? E eu simplesmente falei, pastor, respeita a sua fé, fica com o seu entendimento, que eu vou ficar com o meu entendimento. Eu pratico em todo o tempo. Porque a Bíblia diz, se te cansas correndo com homens que vão a pé, como competirás com cavalos? Se eu não tenho fé para repreender um resfriado, eu vou repreender a pneumonia depois? Se eu não levanto 10 quilos, eu vou levantar 100 quilos? Então eu tenho que praticar a fé em todo o tempo. Tem que praticar a justiça, assim como o perdão, como estamos vendo a santidade, praticar a fé também em todos os momentos. Começou, não vai prosperar. Isaías 50, não precisa ler, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenar. Então começou, não vai prosperar, eu repreendo, está amaldiçoado, em nome de Jesus, em mim não vai ficar e você vai ver a glória de Deus. Então tem que ver. Estamos vendo, pratique em todo o tempo a palavra de Deus. Voltando ainda para a santidade, aí é bem claro, é bem nítido para nós, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, vamos lá pessoal, sede vós também o quê? Santos em toda vossa maneira de viver. Em toda maneira de pensar, como eu gosto de explicar isso para as pessoas. Entenda,
O Senhor Deus conhece os pensamentos. Nunca podemos esquecer que o nosso Deus é onisciente. Ele estava ali curando um homem, para ali, mas antes de curar o homem, ele perdoou. Homem, filho, eu tenho bom ano, perdoados são os teus pecados. Isso é Mateus 9, não precisa ler. E os fariseus, os religiosos, quem é ele para perdoar pecados? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Cuidado, ele conhece. Então, seja santo na sua maneira de pensar. Quando nós não éramos de Jesus, isso foi a menção do culto anterior, nós éramos trevas. Então, tínhamos uma mente até devassa. O que que ele era? Não tinha freio moral. Pensávamos, ninguém está conhecendo nossos pensamentos, nós podemos viajar. Não. Hoje você é um homem de Deus. Falo para a igreja, marido de uma mulher só, até nos pensamentos. Mulher de um homem só, até nos pensamentos. Seja santo em toda a sua maneira de pensar, mas de olhar, de agir, entenda, de negociar, de comprar, de vender, tudo. Está fora da palavra, te dá lucro, mas não quero. Por quê? Porque não é santo, quer dizer, não está de acordo com a palavra. O mundo jurídico tem que costuma dizer assim, nem tudo que é legal é moral. No mundo espiritual é mais, nem tudo que é legal é espiritual. Tem coisa que pode ser até legal, está dentro da lei, mas para o cristão não. O cristão não deve viver aquilo, o cristão não deve praticar aquilo. Por quê? Porque ele vive a palavra de Deus. Então, vamos repetir? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, em que, pessoal? Em toda a maneira de viver. Porque, versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Oh, glória a Deus. Daqui a pouco tem mais. Deus está nos abençoando, pessoal. Abra as Escrituras. Deus vai te falar ao seu coração. Leia depois, não fica como lição de casa, para final de ano você meditar bastante. É João 5,39. Veja comigo. Não tem nada a ver, só para examinar as Escrituras. Abra as Escrituras. Perca um tempo no bom sentido e você vai ganhar muito. Ele diz, por quê? Vós cuidais ter nelas a vida eterna. A palavra vida eterna ali é Zoé. Nela que tem a vida de Deus. A vida do tipo de Deus, você não encontra em outro manual, é na Bíblia. A vida do tipo de Deus, a vida que Deus tem para mim, para você, para todos os homens, está ali. E são elas que de mim testificam. Ninguém fala de Jesus melhor do que a Bíblia. Você pode encontrar o pastor, o pregador mais erudito, o escritor que tem, olha, uma capacidade literária tremenda, mas ninguém tem capacidade de falar para nós do Senhor como a própria palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus. Daqui a pouco tem mais.